Hoje, 16 de novembro, nós vamos fazer algumas atividades, não terão atividades como tarefa de casa, por ser a semana de avaliação. Então, ainda no módulo 4, nós vamos ver na página 130 e 131, transformação de figuras, e um pouquinho da revisão do que aprendemos na página 136 e 137. Bom, então, transformação de figuras. Usando um programa de computador, Rômulo ampliou e reduziu uma fotografia da formatura de sua irmã. Nós temos aqui a fotografia original, a redução, né, e a ampliação. Além de fotografias, podemos ampliar ou reduzir figuras geométricas. Se uma figura é uma ampliação ou redução de outra, dizemos que elas são figuras semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Figuras semelhantes têm ângulos correspondentes com a mesma medida. Olha só aqui nessa figura original, nessa fotografia original. Um ângulo de 90 graus, na ampliação também o ângulo é de 90 graus, e na redução também o ângulo de 90 graus. Na redução ou na ampliação de figuras geométricas, isso também acontece. O que vai aumentar ou diminuir na mesma proporção são os lados, as medidas dos lados. Se ela vai vir pela metade, se ela vai dobrar de tamanho, isso só aumenta ou diminui a medida dos lados. Os ângulos permanecem com as mesmas medidas. Na malha quadriculada, são representados uma figura e sua ampliação. Então, aqui nós temos uma figura original e a ampliação dessa figura. Ao fazer essa ampliação para cada unidade de comprimento na figura original, foram consideradas duas unidades na figura ampliada. Desse modo, dizemos que a figura foi ampliada na razão 2/1. Então, quer dizer que, para cada uma medida, foram criadas duas medidas iguais. Então, se eu tenho aqui duas medidas, a ampliação foi para 4, porque é o dobro da original. 1, 2, 3, 4. Esse lado tem 4 medidas. 4 vezes 2, 8. Então, na ampliação, esse lado passa a ter 8 medidas. Então, na mesma proporção, se dobrou a altura, vai dobrar também a medida da base, tá? Então, dobrando uma medida, a outra também tem que dobrar. E o ângulo permanece com a mesma medida. Aqui não são 4 ângulos internos de 90 graus? Aqui também 4 ângulos internos de 90 graus. O ângulo não muda, só a medida dos lados. Na página 131, área e perímetro de quadrados semelhantes. Observe que nós temos aqui o quadrado original ABCD, ABCD maiúsculo, porque são pontos de encontro dos lados, são chamados de vértices. Os vértices são representados com letras maiúsculas do nosso alfabeto, por ser pontos. O quadrado original, ele é de 2 por 2, lembrando que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, tá? Então, esse quadradinho tem 1 centímetro, aqui mais 1 centímetro, por isso eu disse que são 2 por 2. A redução é a metade do quadrado original. O quadrado IJKL é a metade desse quadrado original. Então, ele foi reduzido pela metade. Enquanto que o quadrado ampliado foi triplicado, ou seja, 3 vezes a medida do lado. Se aqui é 2, 2 vezes 3, 6, 6 quadradinhos. Ele triplicou de tamanho. E a área? A área é a superfície interna, são a quantidade de quadradinhos. 1 por 1, 1 centímetro quadrado. Então, cada um quadradinho é de 1 centímetro quadrado.
Na letra A, calcule a área e o perímetro de cada um dos quadrados desenhados por Joaquim. O quadrado ABCD, que é esse daqui. Qual é o perímetro desse quadrado? Perímetro é a soma da medida dos seus lados. Então, 2, 4, 6, 8. Então, ele é de 8 centímetros. E a área? A área é a superfície interna. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Cada um de 1 centímetro quadrado. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 4 centímetros quadrados. O quadrado EFGH é o quadrado ampliado. O EFGH, que é esse aqui, que foi ampliado triplo do original, se ele é o triplo do original, significa que seu perímetro é o triplo do perímetro original. Então, se aqui é 8, 3 vezes 8, 24. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Mais 12, 24. 24 centímetros é o perímetro. E a sua área? Bom, esse quadrado é de 6 por 6. 6 vezes 6 é igual a 36. 36 centímetros quadrados. O quadrado IJKL, que é o que foi reduzido. Ele foi reduzido pela metade do quadrado original. Então, o perímetro do quadrado original é 8, a metade dele é 4. Verificando, 1, 2, 3, 4. Então, o perímetro é de 4 centímetros. A área desse quadrado, como ele é ocupado por um único quadradinho, 1 por 1, 1 centímetro quadrado. É a área desse quadradinho. Na letra B, marque com X as afirmações verdadeiras. Não é para escrever V ou F, é para marcar um X nas questões verdadeiras. O perímetro do quadrado EFGH, perímetro do EFGH, que é esse aqui, 24, é igual ao triplo do perímetro do quadrado ABCD, triplo de 8, 24. Então, verdadeiro, marque com X. O perímetro do quadrado IJKL, perímetro de IJKL, é igual ao dobro do perímetro ABCD. É o dobro de 8? Não é. Então, falso, não marque X. A área do quadrado é FGH. Cadê o EFGH? A área dele, 36. Não é igual ao triplo do perímetro do quadrado ABCD. 3 vezes 8, 24. Aqui é 36, então não é igual. Então, essa questão é verdadeira, marque um X. A área do quadrado IJKL, que é esse aqui, a área, é igual a metade da área do quadrado ABCD? 1 é metade de 4? Não é. Então, não marcamos o X. Na página 136, revisando um pouquinho do que estudamos, né, nesse capítulo, para expressar, por exemplo, a medida da largura de uma sala ou a altura de um prédio, nós usamos qual medida? Qual é a medida padrão de comprimento? Metro. Então, nós usamos o metro. Já para medir comprimentos maiores ou menores, foram criadas unidades derivadas do metro, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro faz parte do Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e com suas unidades derivadas constitui o sistema métrico. Bom, no sistema métrico, da maior para a menor, ela aumenta numa proporção de 10 em 10.
Quilômetro é 10 vezes maior que hectômetro 10 vezes maior que o decâmetro é 10 vezes maior que o metro, o decímetro, o metro é 10 vezes maior do que o decímetro 10 vezes maior que o centímetro, e o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Para representar essas unidades de medida, existem os símbolos. Símbolo de quilômetro, km, de hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, M, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Da unidade menor para a unidade maior, eu faço uma divisão de 10 por 10 consecutivos, né? De milímetro para centímetro, divido por 10, de centímetro para decímetro, divido por 10, mas e de milímetro para metro? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, de milímetro para metro, eu vou dividir por 1000, ok? Porque é sucessivo, 10 em 10. O de um polígono é a soma da medida de seus lados. Em um polígono, qual é a soma da medida de seus lados? O perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados de um polígono. Entre as unidades padronizadas de medidas de superfície, podemos destacar o quilômetro quadrado, o metro quadrado, o centímetro quadrado. Um centímetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é de 1 centímetro, porque 1 vezes 1 é 1 centímetro ao quadrado, né? 1 centímetro por 1 centímetro. E se for um metro quadrado? Se for um metro quadrado, a medida do seu lado é de 1 metro, porque 1 metro vezes 1 metro é 1 metro ao quadrado. Se for quilômetro quadrado, então quer dizer que a medida é de 1 quilômetro de lado. Na página 137, para determinar a área de um retângulo, multiplicamos seu comprimento pela sua largura. Ou nós podemos dizer também sua base pela sua altura. Ok? Tanto podemos dizer comprimento e largura, como podemos dizer base e altura. Para efetuar conversões de unidades de medidas de superfície, fazemos multiplicações ou divisões sucessivas por 100, porque as unidades de superfície, elas vão de 100 em 100. Então, isso significa que eu vou multiplicar de uma unidade para outra, eu multiplico por 100 a cada uma unidade em relação à próxima unidade. Ou seja, da esquerda para a direita, eu multiplico por 100. Enquanto que da esquerda para a direita, eu divido por 100. Então, dividir por 100 em cada uma dessas unidades, da menor para a maior. A maior das unidades de superfície é o quilômetro quadrado. Então, quilômetro ao quadrado, depois é quilômetro quadrado, decâmetro ao quadrado, depois do decâmetro quadrado vem o metro quadrado. Depois nós temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e, por último, o milímetro quadrado. Se uma figura é uma ampliação ou redução de outra, dizemos que elas são figuras semelhantes.
As figuras semelhantes, elas aumentam ou diminuem seus lados na mesma proporção. A medida de cada lado na figura ampliada acima é igual ao da medida correspondente aos seus lados da original. Bom, se aqui é de 2 por 4 e aqui é 4 por 8, significa que a figura ampliada é o dobro da medida dos lados da original. A medida do espaço ocupado por um corpo é chamado de volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo. Considerando o cubo como unidade de volume, temos que o volume do paralelepípedo ao lado é igual a quantos cubos? Bom, para calcular o volume, nós fazemos a multiplicação entre o comprimento pela largura pela altura. Comprimento, largura e altura, porque ela tem 3 dimensões. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 cubos. Aqui, na largura, apenas 2. E aqui, na altura, nós temos 3 cubos empilhados. Então, para calcular o volume dessa figura, desse paralelepípedo, nós fazemos 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, aqui nós temos 30 cubos nessa imagem. Bom, então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Tudo de bom. Até a próxima aula.